Direto da Abrace, a voz da cenografia e da montagem de estandes no Brasil. Você está ouvindo Abrace Talks, o podcast da Abrace. Aqui reunimos os maiores especialistas do setor para discutir os desafios e oportunidades do nosso mercado. Eu sou Paulo Passo e ao meu lado Sula Costa. E hoje o nosso convidado é o advogado do setor de eventos. Ragazzi, seja muito bem. Hoje eu posso chamar só de Ragazzi ou tem que chamar Dr. Ragazzi? Você sempre me chama do que você quiser. Olha, é um dos caras que eu mais gosto do nosso setor, é um amigo que eu tenho, que eu tive o prazer de ter, conhecer, acho que a gente conhece com mais ou menos 6 anos e tal. Sou muito fã desse cidadão que está aqui com a gente. Bem-vindo, Ragazzi. Estou muito feliz de estar recebendo aqui você. Acho que a gente está começando esse projeto tão bacana e tê-lo aqui numa das primeiras edições está sendo uma oportunidade muito legal, viu? Bem-vindo. Gente, só agradecimento. A gente está começando 2025 de uma forma espetacular, né? Participar, ser um dos primeiros, ter a honra de ser um dos primeiros entrevistados por vocês. Não sei nem, pessoal, vocês me desculpam, eu não vou chamar de entrevista, mas de bate-papo. Vocês são meus amigos, gente que eu admiro, gente que eu tenho o maior carinho do mundo. Então está sendo realmente uma honra, né? Falar um pouquinho da história da Abrace, eu que estou desde a fundação da Abrace, e como a Abrace vem interferindo positivamente nesse setor de eventos, e também as outras frentes que a gente acabou abrindo, graças à oportunidade dada pela Abrace, junto ao BRAF, junto à Academia Brasileira de Eventos e Turismo, junto ao Ministério do Turismo agora, junto aos demais players. E contar, acho que um pouquinho da nossa vida também, da nossa história, né? Tem história pra caramba pra contar. Muito obrigado a cada um de vocês que estão assistindo também. Muito obrigado, Abraço pela oportunidade. Você viu que eu ia perguntar quem é o Ragazzi, meio que ele já se apresentou, né, já Paulo? Já começou a falar um pouco do Você currículo percebeu? dele. Eu acho que de todos aqui, viu, Paulo, o mais importante é o quê? Que ele é o nosso diretor jurídico, não é mesmo? Na verdade, ele tem a Ragazzi, né, advogados. Ele é nosso diretor jurídico. E conta um pouquinho pra gente o que é esse novo desafio do CALEG, Ragazzi. Na verdade, isso foi uma grata surpresa através da Abrace. Eu sempre digo isso. Eu acabei conhecendo a Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Que você também é coordenador e professor. De um dos cursos da academia, a gente fala um pouquinho que é o SEG, né? E a academia, honrosamente, através do presidente Sérgio Junqueira, de todos os acadêmicos lá, acabaram me indicando para ser membro da Câmara Temática de Legislação Turística ligada ao Ministério do Turismo. Essa é uma Câmara multifacetada, né? Ela é composta de membros do governo federal e também de membros da iniciativa privada, onde a gente discute alterações legislativas que impactam diretamente no setor de turismo e, por que não dizer, o setor de turismo e eventos ao qual nós estamos aí intimamente ligados. Então, ano passado nós tivemos uma primeira reunião, antes da composição deste ano, da Câmara, onde a gente discutiu muito a questão do PERSE. A gente ainda estava em voltas com aquele imbróglio do PERSE, se ia ter uma nova legislação. Eu fiquei até com medo esse finalzinho de ano. Todo mundo ficou, né? E aí nós tivemos uma reunião para tentar sensibilizar o governo e estava presente o próprio secretário nacional de turismo. Então essa é uma Câmara que vai tratar desse tipo de legislação, onde vai ouvir as demandas dos players, do mercado. E eu, através da academia, numa oportunidade que me foi dada inicialmente pela Abrace, tenho o grato prazer de fazer parte dessa Câmara. Eu acho que isso que você está falando agora, na pandemia a gente já teve, foi o primeiro aprendizado da pandemia, tá? Nós somos um país presidencialista com características parlamentaristas. Não adianta a gente ficar nos grupos de WhatsApp, ou não sei, só reclamando, o governo, reclamando não sei de quem, tal. A gente tem que fazer, é isso aí, a gente tem que fazer a nossa parte. É a história do condomínio, né? Você é aquele condômino que no elevador que fica reclamando de todo mundo, ou você é aquele condômino que participa da reunião, que vai lá, que se candidata a síndico, etc. Então, o fato de você ter... Bom, o Ragazzi tem, como a gente falou, você é advogado da Abrace, quero crer que seja talvez, se não o principal, um dos principais predicados positivos que a associação dá aos seus associados é ter uma pessoa com a sua competência, o teu conhecimento à frente da área jurídica da associação, na defesa dos interesses dos associados. E você estando hoje em dia no governo, numa Câmara dessa no governo federal, é mais um braço na defesa do setor, ou seja, a gente pegar e falar, vamos brigar por aquilo que é nosso, vamos brigar aquilo que é do nosso interesse. Então, acho que eu tenho que te parabenizar por essa convocação que você teve. Você sabe, Paulo, que a Abrace me ensinou muito sobre associativismo. Eu sempre fui do associativismo, né? Fui membro da Associação Comercial do Estado de São Paulo durante muitos anos,
fui da diretoria regional do Tatuapé, o bairro que eu pertenço, que faço parte, né? Mas foi com a Abrace que eu aprendi a questão do associativismo. E o associativismo, na sua essência, ele fala dar de si sem pensar em si. É claro que nós somos contratados pela Abrace. Sim. Então, eu ganho. Isso é um trabalho profissional. Mas eu não posso negar que existe um amor envolvido. Quando a gente conhece a causa, quando a gente conhece as necessidades, as dores do setor, a gente já começa a se apaixonar. Então, essa foi uma oportunidade fantástica. E não tenham dúvidas que a gente vai levar essas demandas do setor para essa Câmara de Legislação. O que a gente tem feito, a gente fez muito isso durante a pandemia, durante a questão do PERSE, né? Levar. E é importante porque às vezes a gente sente que o governo ele tem uma certa cegueira. Ele dentro dos gabinetes, isso não vai nenhum demérito, não é isso, mas é porque cada parte está no seu lugar de fala, né? Como se diz hoje. Sim. Ele não consegue enxergar um pouco essas demandas específicas do setor. Você testemunha disso, Paulo? Quanto a gente falou na época da pandemia sobre reabertura do setor. Nossa. E que o setor estava preparado para reabrir com condições sanitárias, com condições de saúde, de segurança para a população, para poder reabrir as feiras e eventos. E o governo não conseguia enxergar isso porque ele colocava o nosso setor junto com outros em que isso era impossível. Né? Grandes shows de estádio. Que é a minha bandeira. Ele colocava que é a gente... bandeira do Paulo. Exatamente. Então, eu acho que as associações, e a Abrace foi uma das mais importantes, junto com tantas outras, né, que a gente tem aí, que eu não vou citar nomes, enfim, mas para poder fazer com que o governo enxergasse as dores e o que a gente está fazendo em termos de providências para poder deixar o setor cada vez mais seguro. Né, Ragazzi? E acho que isso é o principal. Pegando um pouquinho esse gancho, o Ragazzi é da PUC, hein? Formado em Direito pela PUC, pós-graduado pela PUC. Sou PUCiano. Ele trabalha junto com a gente na Abrace, mas eu acho, como você mesmo falou, que isso vai muito além, né, daquela parceria da contratação. Conta um pouquinho como começou a sua história de fato com a Abrace. Há quantos anos? A minha história Desculpa, Sula, eu sou muito empolgado quando eu falo da Abrace, né? Então, ela se confunde um pouco com a história da Abrace. No longínquo 2011... Ixi, Maria. Eu tenho 13 anos. Eu estava na escola ainda. Pois é, você nem tinha nascido. Eu tenho um grande amigo, não sei se vocês conhecem, um tal de Carlinhos. Ah, ele é da CAS. O primeiro presidente da Abrace. Nós somos muito... O Carlinhos é um irmão de coração para mim. Muito bravo, por sinal, mas eu sou o cara que acalma o cara. Ele fala, segura, senta, tal. Respira. E numa das reuniões que a gente fez aí, de amizade, de bate-papo, eu já era advogado do Carlos na época, né? Tem uma grande montadora chamada CAS. Ele veio me falar sobre uma das principais dores do setor, então, de montagem. Nós ainda não havíamos feito o namoro nem o casamento com a então Abrafec, as empresas de cenografia, né? Que esse é um casamento lindíssimo também, que acho que até a gente vai falar sobre isso. Mas então, só as empresas de montagem. E o nosso principal... O problema, então, não era nosso. O problema principal era a questão dos prazos de montagem e desmontagem, que estavam ficando cada vez mais apertados, mas principalmente a falta de ouvidos dos pavilhões, dos promotores de evento, que não conseguiam enxergar a dor desse mercado, que não conseguiam enxergar que isso afetava diretamente o negócio deles, com o aumento da sinistralidade, com o aumento das demandas trabalhistas, com o aumento do número de acidentes. Isso não afetava só as montadoras, afetava todo o mercado. E aí o Carlos veio me falar sobre isso e sobre a ideia de montar uma associação. Mas, Ragazzi, as pessoas estão falando de montar uma associação, querem que eu monte uma associação. Eu não sei fazer eu sei fazer um monte de coisa, mas eu não sei montar uma associação. Falei, ótimo, o problema está solucionado. Então eu ofereci para o Carlos da gente montar essa associação, ofereci a sede do meu escritório até hoje. Até hoje. A Abrace é lá, graças a Deus, hoje, eu me sinto delícia. muito orgulhoso de saber que a Abrace está lá até hoje. E ofereci isso para nós, montamos a entidade juntos, montamos a primeira diretoria e desde então a gente vem trabalhando. A gente verificou no passar do tempo que essas demandas eram muito maiores e muito mais diversas do que simplesmente prazo de montagem e desmontagem. Você vê, a gente tem aqui no nosso estúdio, eu não sei se a câmera vai pegar, mas atrás de vocês, a cartilha Abrace de segurança do trabalho. A gente começou a ver que não era só uma questão de puxar para o nosso lado o que eu tenho direito, o que eu tenho direito, o que eu tenho direito, mas também o que a gente tem de obrigação legal e social. Quantas famílias dependem do nosso trabalho, dependem das nossas empresas, das montadoras de stand? Então, vamos fazer com que a coisa seja segura, seja sã, que a gente consiga dar condições de trabalho para essas pessoas, para um mercado cada vez mais pujante, cada vez mais feliz e cada vez mais duradouro. Como é que foi aquela reunião? Teve uma reunião que foi num restaurante ali no centro. Teve, dia Center, 13 de maio
de 2000. Eu sou muito ligado a 2011, datas. 2011. Dia 13 de maio de 2011. Eu lembro que até no final daquela reunião eu falei, gente, essa reunião não está ocorrendo ao acaso no dia 13 de maio. É o dia de libertar-nos das amarras, das correntes, desta doutrina que impõe os menores prazos de montagem. Nós chamamos de reunião da libertação. Numa alusão à Lei Áurea, né, da Princesa Isabel, no dia da libertação dos escravos no Brasil. Foi uma reunião lá no Caipira, que chama lá, acho que é restaurante do Lar Center. Ou compadre, alguma coisa. Acho que é compadre. Acho que é compadre. Não sei se pode fazer propaganda, mas foi lá, já foi. Vocês cortam se vocês quiserem. Fizemos a reunião lá e eu me lembro que todo mundo muito engajado tal, em montar a associação. O Carlos foi aclamado, ele não foi eleito, ele foi aclamado presidente da associação. Quando então nós fizemos a montagem, mas depois em conversas de bastidores, a gente tem aquelas conversas institucionais, e depois as conversas de bastidores, face to face, as pessoas falavam, Ragazzi, isso não vai dar certo. Nós já montamos uma associação, nós já tivemos uma... Você sabe disso, Paulo? Você falou, mas eu não estava junto. Isso não foi bem isso, não. E não deu certo, porque as pessoas não se engajam. E aí eu acho que vem o principal trabalho da Abrace, Sula. E eu não quero pular etapas da nossa conversa, mas que foi muito reforçado com a vinda de vocês. Eu chamo de as meninas, não são as meninas. Nós temos o Hélio, temos outros players que são do sexo masculino, mas eu chamo carinhosamente as meninas, você, a Mariana, que está aqui no estúdio, inclusive, a Leila, né? Isso reforçou muito esse posicionamento da entidade, sabe? Então, acho que o casamento foi espetacular. Foi mesmo, graças a Deus. Ragazzi, vamos lá. Você é advogado da UBRAF também. E também tem a Ragazzi. Também tem a Ragazzi. Como é que concilia isso? Porque você tem um escritório com, salvo engano, 15 advogados, atendendo diversas áreas do direito, você faz patrimonial, você faz trabalhista, você tem diversas áreas. Eu queria até que você explicasse um pouquinho para a gente, um pouco de tudo isso que você... O meu merchan. O teu escritório faz. Não, é importante que as pessoas saibam. Não, e o conciliar, é verdade. Como é que você consegue conciliar? Primeiro, duas entidades que anteriormente, como você acabou de falar, não enxergavam as montadoras. Então, no primeiro, você tem essa dificuldade. Não enxergava, né? A importância do jurídico tão presente, né? E você hoje é advogado de duas entidades que são co-irmãs, que são parceiras. Vamos estar, inclusive, o Pioca, atual presidente executivo, é nosso convidado, já tem agenda com a gente também. Tem aí outras entidades. Hoje já existe uma relação harmoniosa, uma sinergia de vamos construir tudo isso junto, não somos inimigos, muito pelo contrário, ganhamos dinheiro no mesmo negócio. Né? E você é advogado da UBRAF, advogado da Abrace e tem o seu escritório. Isso eu não estou falando nem a vida pessoal, porque daqui a pouco a gente fala. E o spa. Tem os seus negócios particulares. Meu voucher. Negócios particulares. E a música. Como é que você consegue conciliar isso? Não há desculpa, agora aqui ninguém está ouvindo a gente, tá? Não tem atrito ou não, dá para conciliar tudo e muito pelo contrário, isso soma, você consegue somar esforços. Uma palavra e depois a explicação. Amor. E agora eu vou explicar, porque é muito fácil a gente falar em amor. Eu sou movido pela paixão. Eu faço as coisas pelas quais eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo meu escritório. Eu montei o meu escritório era menor do que essa mesa. Éramos eu e o meu irmão, na época que era meu estagiário. Depois foi traçar outros caminhos, muito bem sucedidos, inclusive. Né? Mas eu sou apaixonado pelo direito, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Quando chega uma demanda para mim, acho que vocês são testemunha disso. Vocês já devem ter recebido e-mail meu, meia-noite, 1h, eu perco sono. Se não tem nada bom na televisão, eu vou trabalhar. Eu gosto. Eu fiz essa noite isso. Faz muito, eu também faço. Não é um sacrifício. E é prazeroso, entre aspas, não é uma questão É claro pesada. que é cansativo. Ninguém está dizendo que não é cansativo. Eu, às vezes, estou estafado, eu estou estressado, eu preciso descansar. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Certa vez, eu estava numa reunião com um cliente meu e os clientes se tornam amigos, né? Eu tenho clientes que estão comigo há 25 anos. 25 anos são clientes do meu escritório. Isso é a maior alegria da minha vida. E ele virou para mim e falou assim, Ragazzi, quando eu olho para você, eu enxergo aquele equilibrista de prato do circo. Sabe aquele que tem 7, 8 pratos? Aí um tá caindo, você vai e roda, e vem aqui e roda. Eu acho que eu sou meio isso, né? De manter tantas coisas ao mesmo tempo. Como eu amo tudo que eu faço, fica muito tranquilo de fazer tudo isso. A Ragazzi me demanda muito, mas já me demandou muito mais. Hoje eu tenho uma equipe muito solidificada.
no meu escritório. Vocês conhecem alguns profissionais que trabalham comigo lá, a Camila do Trabalhista, o Maurício da área de recuperação de crédito, Daniel na área de contratos e proteção, a Simone na área administrativa, tributária, Simone inclusive que está junto com a gente aqui na Abraço. Então, hoje em dia é um trabalho muito mais de coordenação e de pensar estratégias. As entidades que vocês perguntaram, até muito pouco tempo, para mim, isso seria impossível. Ser diretor jurídico da Abrace e ser do jurídico, ser o jurídico da Ubraf, porque existiam muitos conflitos. Mas eu acho que o papel institucional foi tão importante que a gente conseguiu entender que nós temos muito mais pontos que nos unem do que pontos que nos separam. Todos nós queremos um evento bem feito, um evento com valor agregado. Todo mundo quer, porque ganha o pavilhão, ganha o promotor, ganha o montador, ganha toda a cadeia de prestadores de serviço. Perfeito. Então, é com essa visão que eu fui para o Ubraf. A princípio, muito temeroso do se haveriam pedidos incompatíveis, mas quando porventura tem alguma coisa que pode chocar, eu pego os presidentes executivos, no caso do nosso diretor executivo, falo, vocês, por favor, se entendem, não me coloquem nisso, porque eu não posso advogar para interesses conflituosos. Mas não deixa de auxiliar, né? Sem não dúvida. Deixa de ser super positivo. Agora, deixa eu... Aliás, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Eu acompanho, você sabe que eu sou teu fã, a gente trabalha junto dentro da Abrace, acompanho todo o trabalho da Ubraf, estou envolvido no setor, como você sabe muito bem. Então, parabéns por todo o trabalho que você está fazendo hoje em dia. Acho que é um outro patamar que a gente começa, sabe? Você vê ano a ano como o setor está melhorando. A gente sai de uma posição onde nasce... Eu queria até que você pudesse contar um pouco essa história mais voltada ao Carlinhos, que foi a história lá do caminhão no Promagno, lá no começo... Não sei se você estava nessa... Em todas essas eu estava. Você estava, né? Todas essas. A gente sai num momento de briga, para o fight, para um lado político. A gente começa, e é um trabalho que a Abrace vem fazendo há muito tempo, já há algum tempo, de a gente conquistar as coisas que a gente quer pela política, pelo relacionamento, pela conversa, pelo ponto em comum, como você falou, e não pelo ponto antagônico, né? E aí entra muito, acho que o teu trabalho à frente da área jurídica da Abrace, de posicionamento disso, eu só tenho te parabenizar. E aí, campeão, eu queria te perguntar uma coisa. Posso, Paulo? Por favor. Vai lá. Pegando um pouquinho vai, gancho, eu acho que seria legal, talvez você até que tem esse contato tão amplo, que a gente pudesse, de repente, pensar o que você acha que está pintando aí de tendência para esse ano e para os próximos. Pelo ponto de vista jurídico. Isso, exatamente. Está vendo? A união, a conversa, a política. Eu acho que tudo isso está muito linkado. Tá ou não tá? Eu sou um advogado e as pessoas enxergam um advogado como um galo de briga, como um brigador. Olha, eu não tenho advogado porque eu não tenho processo. Mas quem disse que um advogado é para quem tem processo? Exato. Um advogado é para não ter processo. É para não ter processo, é para pensar estratégias e estratégias negociais. É certamente uma pessoa para sentar na mesa, claro, com conhecimento jurídico do que pode acontecer lá na frente, mas para que não haja problemas. Eu, particularmente, acho que esses tempos que nós passamos, e 2020 foi um marco na história de todo mundo. A gente é obrigado a voltar, né, nesse 2020, volta, né? Enfim, mas é bom, porque a gente só conhece o bom de verdade quando a gente passa pelo ruim. A gente só conhece a paz quando a gente vive a guerra, né? Isso é bíblico, inclusive. E eu acho que esse período ele mostrou muito a força das entidades. E como nós somos mais ouvidos e de uma forma mais acurada, tanto por poderes públicos quanto pelo setor privado, quando a gente fala em nome de uma série de pessoas, quando a gente tem representatividade. Eu entendo que o setor está caminhando para uma representatividade ainda maior. Essa conjugação de interesses, de esforços e de empatia entre as entidades tende a gerar, e eu torço para isso, uma entidade ainda maior. Uma entidade que congregue o Ubraf, a Abrace, a BEOC, Ampro, todas essas grandes entidades numa federação ou numa confederação. Porque ainda hoje, Paulo, me corrija se eu estiver errado, a gente tem uma representatividade, só que hoje as reuniões são esparsas. Sim. Então, uma Ampro fala pelos associados da Ampro, uma BEOC fala pelos associados da BEOC, a Ubraf, a Abrace. Se nós já conseguimos tanta coisa com essas entidades lutando individualmente, você imagine se nós tivermos de uma forma organizada,
concatenada, democrática, presidencialismo com características parlamentaristas, democrática, onde todos tenham vez e voz, mas a gente tem um único organismo representando o setor de eventos de negócios. O que a gente teria de ganho na pandemia? Eu Ganho? sou um gigantesco defensor dessa ideia, você sabe disso. E eu vou usar até um termo que você usou no começo. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Aliás, Paulo, eu estou me segurando aqui. Eu não sei se eu posso falar mais coisas. Você fica à vontade. Então, o que acontece? A gente Fala tem, até onde eu posso a gente ir. tem compartilhamos a mesma visão estratégica para o setor. Há alguns problemas que precisam ser resolvidos, como sempre. Um deles é que cada um fique no seu espaço. Ou seja, você não pode ter, por exemplo, você tem hoje aí pelo menos 3 entidades do setor que, quando vão a público, falam que são representativas do setor de eventos. Entendeu? Muito amplo, né, Paulo? Pois é, então vamos lá. Olha, nós aqui como Abrace representamos empresas, cenografia e montadoras de estandes. É isso. A Ubraf representa as promotoras e os pavilhões. A outra representa shows e assim por diante. As agências. Então está tudo. Agora, quando você começa. Eu também represento a Abrace, vocês sabem disso, até para que você que está aí nos ouvindo saiba disso. Para você entrar dentro da Abrace, você precisa apresentar uma série de documentos. Tá? A começar, você tem que demonstrar juridicamente que você é uma empresa de cenografia ou uma montadora. Nós tivemos várias agências que quiseram entrar dentro da Abrace e a gente falou, não, desculpa, você não cabe dentro do escopo de uma associação como a nossa. Você tem que ir por uma Ampro. A Ampro vai representá-la muito bem. Né? Então, acho que é o primeiro problema que a gente tem que resolver isso. Mas em resolvendo isso, e tenho certeza que a gente consegue resolver, você ter um que a gente chama de confederação, como você falou. Eu uso muito o exemplo da Fiesp. A Fiesp é um bom benchmark para ele. Né? Então, você tem as suas entidades, com os seus presidentes, com os seus diretoria, cada uma cuidando dos interesses dos seus associados, mas tem determinado momento que você precisa vamos dar as mãos e vamos aí você tem uma federação estatal que tem uma estrutura própria. Você tem um presidente, você tem dinheiro também para pago todo mundo, para poder, em nome de todos isso, aí a gente ganha força. Porque a gente não está falando mais de... Você pega no nosso universo de montagem, dentro do pavilhão você vai pegar, sabe, 50 mil pessoas trabalhando. Mas você pega mais 50 mil nosso, mais 50 mil do outro, 50 mil do outro, 50 mil... A gente está falando em 400 mil pessoas, aí você passa a ter poder para poder falar isso. A gente conversa muito sobre isso, né, Sula? Eu acho assim... O que a gente tem que eliminar de vez já melhorou muito, mas o que a gente tem que eliminar de vez são os melindres e os brilhantismos, os protagonismos exagerados. Total. Sabe? E assim, humildemente falando, eu quero dar o exemplo da Abrace. Porque antes da entrada do Paulo, eu acumulava a minha função e a função do Paulo. E quando o Paulo chegou, era natural que eu sentisse um certo ciúme. Porque agora o Paulo que vai... Quem é esse cara, né? Quem é esse cara que ele vai entrar em contato com as pessoas? Ele é muito mais visto do que eu. Graças a Deus, porque ele tem muito mais jogo de cintura, ele tem muito mais molejo. Até o fato dele não ser advogado e não ter que trabalhar pelo interesse exclusivamente da entidade, ajuda, ele consegue transitar. Então o casamento foi perfeito. E né? ele mesmo traz sempre esse tema, né, Paulo? Que você sempre diz, Sula, na diretoria, o legal é que cada um é específico para uma área. Não é? Eu acho que Fala um pouquinho disso. Apareceu não sei o quê, vou chamar o não sei quem, não é? É aprender com os erros e acertos do passado. O passado serve para isso, para você aprender com a história. Né? Eu acho que assim, uma das coisas que eu não gosto do passado, das associações do nosso setor, é o protagonismo de uma pessoa. A associação não pode ter dono. Ela não Ninguém pode faz ter nada dono. sozinho, Não importa quem é. Então, a Abrace, uma das grandes características da Abrace é a seguinte: tem hora que sou eu que vou falar, tem hora que é o Ragazzi, tem hora que é você, tem hora que é o Guto, presidente, tem hora que é a Mariana, tem hora que é o Pedro. Ou seja, nós temos ali, tem hora que é um associado, porque ele está na frente do GT. Nossa, sempre acontece direto. Né, quantos associados falam em nome da associação? Olha, hoje eu tive uma reunião muito importante com uma grande empresa aqui do estado de São Paulo. Eu não posso citar nomes, mas eu digo que é uma grande empresa que fornece água e esgoto. Tá tendo um probleminha no litoral. Eu fui pela Ubraf, né? Estávamos eu, a Vanessa, que é uma menina que eu admiro, como eu admiro a Vanessa. Minha aluna, hein? Foi tua aluna? Foi minha aluna. Então você está de parabéns. Vanessa foi minha aluna há 18 anos. Você está de parabéns, assim. Porque ela é brilhante. Ela é uma cabeça fora do comum. Eu também gosto bastante dela. E foi um associado nosso falar. Porque eram ambos associados. Eu não vou citar nomes por respeito ao associado, um grande, um dos maiores do mercado.
porque ele está sentindo na pele um determinado problema Perfeito. que envolve essa questão de água e esgoto em São Paulo. Então, tem hora que você precisa colocar. Eu entendo sempre que as entidades servem para tirar a face do associado para que eles não sofram consequências. Mas quando a questão é institucional, é aberta, é franca, também nada impede do associado estar junto com a gente. Exatamente. São eles que sentem, né? Eu sempre falo assim, a Abrace vai lutar, e a Sula, enquanto diretora da entidade, vice-presidente da entidade, ela vai lutar para os interesses da Núcleo Oceanografia, também. que são coisas diferentes. Exato. O crachá da Sula Núcleo é diferente do crachá Abrace. Perfeito. Hoje eu falei na reunião com a Sabesp, não podia falar, falei, né, que eu sempre levo 2 crachás. Eu levo o crachá de Ragazzi e Advocacia, onde eu estou para brigar pelos interesses. E eu levo o crachá o de Ubraf, o de Abrace, o de Academia Brasileira de Eventos e Turismo, onde a gente vai tentar soluções políticas mais adequadas. Então a postura tem que ser muito diferente. Total. Eu acho que esse exercício é um exercício que a gente tem feito diariamente, um exercício árduo, mas que tem dado muito resultado. Muito resultado, né? A participação de todo mundo, cada um tem uma expertise também, que eu acho que isso se torna muito agregador, né? Exato. A gente se complementa, né, Paulo? Isso é bacana. Quanto tempo tem? Você ainda? A gente tem mais meia hora, no mínimo. Assim. Graças Não, você vai voltar umas 3 vezes aqui. Graças a Deus. Umas 3 a gente vai vir com os temáticos. Umas 3 vezes Porque aqui. eu fico olhando aquele relógio ali, ele fica olhando para mim. Tá acabando. Não tá acabando, né? Não. Tem uma meia hora ainda. Tá bom. Mas você só vai voltar no mínimo umas 3 vezes nesse semestre. Deixa eu te falar uma coisa. Eu te escrevi uma série, eu fiz um roteirozinho, mas eu vou ler no roteiro. Eu falei, não vou perguntar isso aqui, vou perguntar outra coisa. Conta pra gente o seguinte, na tua história profissional, tá? Que momento você fala assim, puta, ferrou? Aquele que foi aquela desafiador, né? O mais marcante. Aquele foi uma grande dificuldade que você passou naquele momento. Você teve algum momento na tua história que você vai falar, pô, esse foi um momento que foi para mim um divisor de águas, ou etc. Tal? Que você possa falar? Eu óbvio. posso contar. Eu não posso citar, mas eu posso contar. Tá. Foi um momento em que mistura profissional com pessoal. Eu acho que a grande prova de amadurecimento de qualquer profissional é a certeza dos locais onde ele pode entrar e dos locais onde ele não deve entrar. Por falta de conhecimento, por falta de aptidão, por falta de interesse, por falta de espírito. Se você me pedir hoje, Sula, qualquer coisa ligada a contratos, a proteção de patrimônio, a área que eu me especializei, holdings patrimoniais, ou com a minha equipe, a área trabalhista, a área de recuperação de créditos, a área tributária, eu mergulho de cabeça e vou até o final. No começo de carreira, a gente não tem muito como escolher, eu pelo menos não tive, eu não tenho nenhum familiar que é um grande advogado, eu fui o primeiro da minha família a trilhar esse caminho. E, portanto, eu pegava aquilo que aparecesse. Num determinado momento, me apareceu uma questão de direito de família. Uma questão grave de direito de família que incluía um pessoal da alta sociedade aqui paulistana e que envolvia violência doméstica, que envolvia abandono de menores, que envolvia traição, que envolvia uma série de coisas. Era uma novela Era uma novela. E, por conta da minha atuação em outras áreas, eu fui contratado por uma dessas pessoas do casal para fazer a defesa. E eu fui no escritório do advogado da parte contrária e fui muito maltratado, né? A chance de negociação ela foi muito reduzida. Não tem negociação, o seu cliente tem que sair de casa até amanhã e é isso e aquilo, tal. E quando eu fui olhar o processo, eu tive acesso ao processo, eu vi que tinham declarações absolutamente falsas de 2 empregadas do casal, dizendo que a pessoa batia e que a pessoa fez isso e que a pessoa fez aquilo. Aquilo não era verdade. Eu sabia que aquilo não era verdade. E eu levei para o lado pessoal. O fato do advogado da parte contrária ter me tratado mal e o fato dele ter colocado no processo aquelas inverdades. E eu fui com uma terminologia muito aguerrida, muito direta e pouco jurídica para o processo e para a audiência. E aquele advogado era um conselheiro federal da OAB. Você se envolveu muito. E ele levou aquilo também para o lado pessoal. E eu fui processado criminalmente. Nossa. Evidentemente, eu tenho também muitos amigos. Aquele processo não deu absolutamente nada. E quando eu falo amigos, não me fizeram favores fora da lei. Mas verificaram que eu estava no exercício das minhas funções
jurídicas, né? Mas até que aquilo se resolvesse, aquilo foi um momento de muita tensão na minha vida, onde além da briga entre os clientes, eu tinha uma briga pessoal com este advogado. Aquilo afetou demais a minha saúde, aquilo foi um momento difícil demais da minha vida. Eu engordei em 3 meses 16 quilos. Nossa, em que 3 loucura. meses. Eu saí de 70 para 86 quilos. Que é quase o que eu estou hoje, mas enfim. Mas você era bem mais jovem. Eu era bem mais jovem, na época eu tinha 70 quilos. Aquilo me fez entender que nós temos que lutar com todas as nossas forças, mas nós temos que entender a diferença entre aquilo que é pessoal e aquilo que é profissional. Isso é muito importante. Muito importante. Sula, a Núcleo é muito importante para você, mas a sua família é mais importante. Total. A Abrace é muito importante para mim, a Ragaz é muito importante para mim, a Ubraf, a Academia, todos os meus clientes. Mas mais importante é a minha família. Sempre. Isso pode soar como um desleixo ou como uma falta de interesse. Ao contrário, Maturidade. dentro do portfólio da Ragaz, eu tenho um folder que eu entrego para as pessoas que vão a primeira vez no meu escritório. Eu entrego um folder. Na primeira, e agora é a primeira vez que eu estou usando essa câmera direta aqui. Para todo mundo que recebe... A lente da verdade. A lente da verdade, como diria um antigo apresentador. Né? Não pode imitar. Paulo adorou. Não pode imitar. Quando você abre este Não, folder, eu tenho lá a noção do que é advocacia. E eu lembro até hoje que essa frase, eu orei muito, eu pedi muito a Deus para que iluminasse, para que colocasse o que é advocacia para mim. Advocacia é lutar pelo interesse alheio, como se fosse o próprio, com o uso da melhor técnica. Longe o quanto baste para o exercício da melhor técnica e perto o suficiente para poder vibrar a cada vitória. É, antes de mais nada, uma vocação, um dom de Deus. Total. Este processo de sofrimento me fez amadurecer muito essa noção do que é advocacia. Eu sempre vou dar o meu melhor, pode ter certeza disso. E dar o meu melhor significa entender que aquele problema é seu e não é meu. Eu vou lutar com todas as minhas forças, como teu advogado. Eu sem falar bonito que nem você, na outra gravação que fizemos com a Mariana, que estava aqui com a gente, nossa diretora, eu fiz o seguinte comentário, que uma das coisas que eu não posso fazer, que eu descobri que toda vez que eu faço, eu erro, é quando eu entro na pilha do cliente. Não pode. Não pode. É Toda dar vez que eu passo faço atrás. isso, dá ruim. Dá ruim. Aí vem Eu não essa tenho- inteligência Pois emocional entendeu? tão atual, né? Então é uma das coisas que, ou seja, que eu tô, a gente, quando muda o ano, a gente faz nossas promessas, o que eu quero melhorar, o que eu quero conquistar, etc. Tal. Eu falei, uma das coisas que eu agora, como profissional, pretendo tentar o máximo possível coibir para que eu não faça isso, é não entrar na pilha do associado, do cliente, enfim, de quem esteja lá. Porque você não consegue, você acaba não ajudando, você só acaba até atrapalhando. Existe uma técnica em PNL. Eu amo essa ciência. Também sou fã. Fiz alguns. Fizemos DL, fiz DL com você. Fiz practitioner, fiz um monte de coisa em programação neurolinguística. Chama-se técnica do 101%. O que é a técnica do 101%? Nós estamos num argumento aqui e eu estou perdendo em todos. Nada me favorece. Nada me favorece. De repente, um pedacinho da conversa pode ser a minha saída. Eu transformo aquele 1% em 100% da conversa. Eu esqueço todos os 99% que não me interessam e vou para esse 1%. Isso, numa linguagem mais coloquial, numa linguagem mais popular, Dia a dia. é cair na pilha do outro. Eu não posso esquecer de tudo que me traz a essa reunião, a esse processo, a esse litígio, a essa questão. Se de repente é aquele 1% a que me favorece, aí eu vou usar aquele 1% e talvez eu até coloque pilha na reunião. Mas se eu estou pensando num todo, eu não posso cair na pilha, porque a pilha é 1%. Eu tenho que pensar no 100%. É o que você falou, inteligência emocional. Total, É o nosso total. desafio diário. Total, diário total. E aí, pensando um pouco nas gerações que estão vindo, né? Acho que você falou que na Ragaz você atende algumas frentes. O que você diria para quem está vindo aí agora nessa nova geração? Você tem até um filho que está Eu diria para essa nova geração o que eu digo para o meu filho todos os dias. O quê? Você sabe, Solano, antes de dizer o que eu diria para essas novas gerações, eu preciso fazer um comentário aqui. Qual? Eu tenho 2 filhos. É. Eu tenho o Luca, de 19 anos, e eu tenho a Bia, de 16 anos. Deus é testemunha de que eu nunca disse a eles, sejam advogados. Façam direito. Eu gostaria que vocês fizessem. Eles são testemunha. Faça aquilo que te faz brilhar o olho.
Siga com o brilho da sua O verdade. brilho que você comentou hoje. Porque quando você está acompanhando, Tem que ser feliz, eu quero contar essa história do brilho da verdade daqui a pouco. Porque quando você está acompanhado do brilho da sua verdade, ninguém te vence. Ninguém te segura. Você pode até sair de uma adoro. reunião, de uma negociação, com aquela sua pretensão frustrada. Mas você sabe que você lutou com as armas da verdade e, portanto, você sai vitorioso. vencedor. O que eu digo para as novas gerações? A primeira coisa, seja você pensando em fazer direito, pensando em fazer medicina, pensando em fazer engenharia, ou pensando em não fazer nada, nada modo de falar, mas eu quero montar uma empresa do nada, faça aquilo que faz o seu olho brilhar. Faça aquilo que, quando você Perfeito. pensa em fazer aquilo, você abre um sorriso. Por quê? Porque ganhar dinheiro, as pessoas falam que dinheiro é consequência. O que eles querem dizer com isso, quando eles falam dinheiro é consequência? Dinheiro depende de uma série de fatores. Depende da sua formação, do seu preparo, mas também da onde você vai estar, com quem você vai estar e uma pitada gigantesca de algo que supera um pouco o nosso entendimento terreno. Então imagine você trabalhar numa profissão, seja ela qual for, em algo que você não gosta, e se te der dinheiro, ok. E se por um acaso não te der dinheiro? Aí é o fim da sua vida. Você faz o que você não gosta e você ainda não ganha dinheiro. Contrário senso. Se você trabalha naquilo que você gosta e não ganha dinheiro, ok, porque você está fazendo aquilo que você gosta. Claro que dinheiro é bom, eu não estou dizendo o contrário, é muito bom. Compra um montão de coisas. Imagine se você ganhar dinheiro. Feliz. Aí é o paraíso na Terra. É isso. Então o conselho é, faça o que te faz brilhar o olho. E quando a gente fala em algo mais específico, eu consigo falar da minha carreira, da profissão de advogado, das carreiras jurídicas, de outras eu não tenho conhecimento para falar. Mas eu entendo que o direito está mudando muito. Hoje você tem uma ferramenta chamada ChatGPT e todas as ferramentas de inteligência artificial. Né? O ChatGPT, se bem controlado, se forem feitas as perguntas adequadas, ele te entrega um parecer jurídico melhor do que qualquer advogado. Porque ele compila todas as informações de um banco de dados gigantesco, junta tudo aquilo e te mastiga e te entrega aquilo em 15 ou 30 segundos no máximo. Então entenda, se você atuar como um advogado de 5 anos atrás, muito provavelmente o teu futuro vai ser medíocre. Você tem que ter conhecimento das novas ferramentas tecnológicas, você tem que saber fazer as perguntas corretas. Isso sempre foi assim. Existia uma propaganda para nós aqui a também, todos. Ragazzi. Existia uma propaganda do Estadão, do jornal Estadão, que dizia que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Saber o que perguntar, como perguntar é fundamental. Aquilo somado ao teu conhecimento de base, uma boa faculdade, um bom networking, uma boa forma de discernimento. Eu faço parte de uma outra entidade que, num dos seus manuais, disse: saiba poucas coisas, mas o que souber, saiba bem. É dedicar-se àquilo que você faz. Eu vou ter uma empresa de cenografia. Eu vou me dedicar à cenografia. Eu preciso ser a melhor empresa de cenografia que eu puder ser. Com qualidade, com prazo, com atendimento. Eu preciso me colocar no lugar do outro para entender o que ele precisa. Em PNL nós chamamos de critério. Né? Eu viajo muito, viu, Paulo? Eu sei que a pergunta da Sul é assim: o que você diria para as novas gerações? Não, mas tá saiba trabalhar com critérios. Olha que interessante. Nós vamos na loja de carro. Então vou eu e a minha mulher na loja de carro, os dois. Nós vamos comprar um carro. O bom vendedor, ele consegue vender o mesmo carro para mim e para minha esposa falando coisas completamente diferentes. Se ele chegar para mim, ele vai falar assim: Ragazzi, olha o design desse carro, olha esse vinco na porta, cara, que parece uma Lamborghini. E o motor desse carro, ele vai de 0 a 100 em 4 segundos. É espetáculo, você vai amar esse carro. As curvas ele faz, parece que é um Fórmula 1. Tá comprado o carro. Agora, se ele falar isso para minha mulher, provavelmente ela... Agora, se ele falar assim: olha o espaço que tem. Vamos abrir o porta-mala? Olha a quantidade de coisas que cabe para você levar para ir viajar. Olha quanto porta-treco para você botar batom, a sua bolsa, tal. E outra coisa, ele é blindado, é muito seguro. É o mesmo carro, eu só apresentei características diferentes. Exato. Isso é saber critérios. Isso é exercer a empatia. Eu faço bastante isso em treinamentos de venda. Então eu falo, você tem que falar cada cliente, você tem que falar de uma forma. Você tem que ler a pessoa, né? Que eu faço também no atendimento. Eu acho que a gente aprende, né? Essa técnica. É isso. Não tem como. A gente te perguntou um lado difícil da tua vida. E o oposto? Ou seja, você tem algum momento que você fala assim, cara, profissionalmente, a gente está falando profissionalmente nesse momento, que fala, cara, você falou, puta,
conseguir... Divisor de águas positivamente. Foi um divisor, exatamente, divisor de água positivo. Teve alguma coisa que teve... Ou não teve um fato, sim uma sequência de... Ou existe uma carreira que ela vai sendo pontuada de várias vitórias? Eu acho que a minha carreira é, graças a Deus... Advogado que fala que não perde, fuja dele, hein? Ele tá mentindo. Tá. Porque não depende só de você. Depende do juiz, depende fatores. do direito do seu cliente e tal, né? Total. Mas eu, graças a Deus, e é a Deus mesmo, né? A minha carreira é mais pontuada de vitórias do que de derrotas. E quando você perde, mas você está de mão dada com o cliente, orientando o cliente, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E se acontecer uma derrota, o que a gente vai fazer? Isso é muito importante. A gente transforma uma derrota numa vitória. Então, a minha carreira ela sempre foi pontuada por pequenas, não são pequenas, mas são vitórias pontuais. Agora, em termos de virada, eu acho que a minha vida deu um grande salto quando eu comecei a conhecer aquilo que eu chamo de proteção de patrimônio, que as pessoas chamam de blindagem patrimonial. Que, aliás, desculpa, não interrompendo, mas interrompendo. No último Fórum Abrace que nós fizemos tivemos no evento da UBRAF ano passado. Sim, tivemos um painel. Aliás, foi o painel, o único painel que lotou, nós tínhamos mais de 100 pessoas dentro do auditório. Você deu uma palestra sobre isso, falando sobre... Foi sobre isso, então, exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Eu falo sobre muito poucas coisas. Eu sempre sigo aquilo, conheça poucas coisas, mas o que conhecer, conheça bem. Esse é um assunto que, modestamente falando, eu conheço muito bem. Eu falo sobre proteção de patrimônio, eu falo sobre comunicação interpessoal, eu tenho uma palestra que é muito legal, inclusive a gente fazer qualquer dia na Abrace, comunicação interpessoal de massa. Então eu vou falar para uma plateia como é que eu tenho que fazer. Perfeito. Parece fácil para você, para mim, mas existe uma pesquisa que foi feita que o medo de falar em público é o segundo maior medo da humanidade. É o segundo. Ele só perde para o medo da morte. Nossa, o segundo maior medo é o medo de falar em público, né? História para contar então, sobre isso é uma coisa que eu gosto já de falar. Já anota que a gente vai querer, hein? Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito também. E sobre proteção de patrimônio. Quando eu conheci, e a pergunta era, eu sou louco para fugir da pergunta, momento de foi essa virada. Eu não criei esse projeto de proteção de patrimônio. Eu sou um dos advogados que trabalham... Hoje tem muito contador que faz isso também, eu não estou menosprezando, mas o modo de pensar é diferente, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer um advogado chamado Jorge Kitazawa. E eu advogava para um cliente, uma grande rede de cosméticos aqui, talvez a maior do Brasil, aqui de São Paulo, e os sócios, né, era uma empresa familiar, foi fazer esse projeto de proteção de patrimônio. E o Kitazawa, e eu acho que gratidão é divino, né? A gente tem que ser grato a Deus e às pessoas que cruzam a nossa vida. Isso muda a nossa vida. O Kitazawa foi de uma generosidade. Ele é um advogado, assim... deve ter mais de 90 anos hoje, se vivo for, faz um tempo que eu já não falo com ele, mas ele foi de uma generosidade, ele explicou o passo a passo, e claro, eu aprendi o passo a passo e comecei a executar o passo a passo. Maravilhoso. E hoje é o carro-chefe do meu escritório, é aquilo que a gente mais faz. Então eu diria que a grande virada pra gente foi quando a gente saiu um pouco daquela coisa da briga. Eu sou advogado da ação civil, da ação trabalhista, da ação tributária, e parti um pouco pro consultivo, né? Se a gente não pode vencê-los, o que a gente vai fazer? Proteção de patrimônio, que é uma forma extremamente inteligente, não de fugir das dívidas, mas de você racionalizar a proteção do patrimônio, a redução de carga tributária e também a distribuição do seu patrimônio em vida. Você evita o inventário quando você faz a proteção de patrimônio. Que é sempre muito então, desgastante. Quando o processo de especialização disso, eu te diria que é a maior vitória que eu tenho hoje profissionalmente. Você não está pedindo um conselho, mas eu vou te dar assim mesmo, tá? Você é do setor de eventos, você tem uma montadora, você tem uma empresa de cenografia, a grande maioria das nossas empresas são empresas familiares. Sim. Tá? Fala com ele sobre proteção patrimonial. Tu fala... 5 casamentos, sei como é que é. Vai por mim, que é um bom negócio você falar com ele primeiro, fazer proteção de patrimônio. Você tem também, você vê, olha, os herdeiros aí do Silvio Santos brigando agora com o governo federal, do imposto em função do que o Silvio deixou. Do que o Silvio Santos deixou. Se tivesse preparado, então, o Silvio, os caras maiores empresários que o Brasil já teve. Eu sou fã absoluto do Silvio Santos como pessoa, como empresário, como comunicador, etc. Tal. Mas talvez haja algum gap, a gente não sabe, enfim, a história de proteção patrimonial. Então, isso é coisa que a gente teve. Isso foi falado no começo hoje. O advogado não é só para quando você está na briga, é para você não precisar brigar. Ou seja, para você vai economizar com isso. Então, meu conselho, fala com ele sobre isso. Mas tem uma coisa interessante que eu queria falar, que é como eu considero o processo de venda da advocacia.
eu acho quase impossível assim uma contratação coerente, uma contratação sábia, se você olha para o advogado e já contrata. E aí entra um pouco naquilo que eu falei do amor pela advocacia, no amor pelo que eu faço. Eu, quando atendo uma pessoa, de verdade, eu não estou pensando se eu vou fechar contrato com ela ou se eu não vou fechar contrato com ela. Eu estou pensando em gerar proximidade. Quem é ela? Eu falo para muitos ela? clientes, Sula, já te atendi, você Sim. sabe disso. A Mari, atendo até hoje, e outras grandes empresas do setor de eventos. Você, né? Eu sempre falo assim, a minha intenção não é fechar esse contrato. A minha intenção é ser seu advogado. Juntos. Eu quero ser seu advogado. Quando você lembrar em advocacia, em consultoria, eu quero que você lembre do meu nome. É o quem não é visto não é lembrado. Total. Então, de verdade, eu estou pouco me importando se vai ser agora, se vai ser daqui a um ano. Tá tudo bem comigo. É aquele negócio de... E é aquela lembrança, né? Aquela Exatamente. primeira lembrança que vem. Pra quem que eu vou ligar? Puta, vou ligar pra um É isso aí. Puta, pode falar. Que continue assim. Aqui a gente pode falar. Pode, tá Pode. Acho que é o pode. primeiro que eu falei, hein? Eita. Deixa eu começar a pontuar. Ragazzi, tem um outro lado teu que eu queria... Nós estamos aí, foi mais 15 minutos ainda de... Nossa, de 30 a 46 passou voando. Você viu? Tem um outro lado teu que nem todo mundo conhece. Né? A gente falou muito do Ragazzi advogado. Né? Mas tem um outro Ragazzi, que é o Ragazzi músico. Você também é músico também. Nossa, eu não sei se você é o músico nas horas vagas ou o advogado nas horas vagas. A gente precisa começar a explica um pouco pra gente, a vocês saberem o seguinte. Eu já tive a oportunidade de ir em 2 shows que ele fez no Bar Brahma, casualmente os 2. Casa lotada, assim, de você... Ele solta os ingressos, meia hora depois, você já não tem mais nada, lota o Bar Brahma. É um showman, é muito bacana. Fui com a minha esposa. Vale a pena. Próxima vez, se tiverem, se souberem, não percam isso. Mas conta um pouquinho. Eu acho que antes dele falar, Paulo, faltou estar nesse currículo aqui, viu? Faltou. Conta um pouquinho dessa história pra gente da música. Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade, no colégio. Engraçado, né? Mais uma vez, falar em PNL. PNL diz que a gente aprende de 2 formas. O cérebro humano aprende de 2 formas. A primeira é pela repetição. Como é que você aprendeu a escovar os dentes? Um dia a mão saía e você não conseguia. Outro dia. E hoje você faz sem saber como faz. Chama-se competência inconsciente. E a outra forma do cérebro aprender é pela forte emoção, é pela emoção. Então, provavelmente eu não lembro o que eu comi na quinta-feira passada, mas eu lembro de um assalto que eu sofri, eu lembro do nascimento do meu filho, eu lembro do meu casamento, às vezes com boas, às vezes com más lembranças, mas eu lembro desses momentos de emoção. E eu me lembro do dia em que a música me picou. Eu me lembro desse dia. Nossa. Eu tinha 8 anos de idade, no colégio Mário Ward, lá no Tatuapé, passou uma moça, uma amiguinha, a Evelyn, com um violão nas costas. Eu vi aquilo no final da aula, eu saí assim que pouco. Onde você vai? Falei, vou na aula de violão. Aula de violão? Onde tem? Aqui na escola. A Maraísa dá aula de violão. Eu não sei o que eu devo ter feito, mas eu enchi tanto o saco do meu pai. Era um novembro, um dezembro, era um final de ano, assim. Eu enchi que eu queria um violão de presente. Eu queria um violão. O meu pai, graças a Deus, sempre me deu tudo que ele pôde. Grande parceiro. Ele me deu o violão de Natal. Agora você imagina que do Natal até começarem as aulas em fevereiro, que era quando eu retornava a aula de violão, eu fiquei com o violão em casa sem saber nem como fazer. Eu até hoje peço, pai, desculpa por tudo que eu te fiz sofrer, mãe, que vai assistir esse podcast aqui. Blém. 2 meses. De dezembro a fevereiro. Aquilo foi um amor, uma paixão à primeira vista. E aí, pé de guitarra, comecei a aprender, e comecei a me desenvolver, uma certa facilidade, gostando e tal. Aí mãe com algodão no ouvido? Pois é, aí eu pedi para minha mãe uma guitarra. Minha mãe me deu uma guitarra. Eu tenho uma vizinha da época, a tia Nelly, que é mãe da Cristiane, que trabalha comigo. Coitada, eu também tenho que pedir perdão para ela, porque aquilo devia ser um horror de ouvir. Aquele amplificador no último volume, os amplificadores não tinham a qualidade que tem hoje, e eu tocando mal. Pequenininho assim. Enfim, o meu amor deve ter sido um inferno da vida dessas pessoas, né? E aí fui crescendo na música, tocando em igreja e tal, e eu queria fazer parte de banda. E aí na igreja eu entrei na minha primeira banda, e de uma banda fui conhecendo a outra, tal, e comecei a fazer banda de baile. Eu era cantor de banda de baile. Eu fui cantor de banda de baile dos meus 19 aos meus 30 e poucos anos. De formatura, sim? De formatura, cantor de banda de formatura. Que legal. Não fazia show, fazia baile das 11 às 4. Sim. Banda Sampou, Banda Santo Ângelos, Banda Zaba, que eu fiquei muitos anos. Enfim, eu cantava desde bolero, Luiz Miguel,
La puerta se cerrou detrás de ti. Até o tchan, na boquinha da garrafa, na mesma noite. Era uma loucura, né? Em 2016, eu já bem mais velho, eu comecei a ver que eu tinha um certo carisma no palco. Tá. Isso somado ao fato do meu filho já ter nascido, eu não queria mais... eu não queria mais ficar das 11 às 4. Os eventos você não manda. Você tem evento quinta, sexta, sábado. Não importa se eu tenho uma reunião no dia seguinte. Você tem que estar no evento. Eu queria fazer alguma coisa minha. Foi então que eu comecei a juntar músicos. Eu sempre conheci muitos músicos. E montei o meu show. Então, deixou de ser banda X, banda Y e passou a ser Ale Ragazzi. Deu super certo. Né? Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. E aí eu aviso os amigos que a gente vai fazer show e os amigos querem ir. Porque é um show em que muita música, mas muita comunicação. Eu converso com as pessoas você é showman. inteiro. Você é showman. Você é gostoso estar lá, a gente encontra todo mundo. Encontra muitos eu acho amigos. Que é mais ou menos esse movimento. É isso. Né? A gente vai batendo papo e cada música eu lembro de uma pessoa e converso e vira um grande bate-papo. Eu acho que é isso que as pessoas gostam muito. Somado a isso, o fato de que a gente descobriu um horário maravilhoso, meio-dia no Bar Brahma. Você começa a tomar aquele chopinho, o show começa às 2 da tarde, quando foi 4 horas acabou, você tá gostosinho, comeu bem, bebeu bem, ainda tem todo o tempo para descansar, ver o Fantástico. Qual que é o... Você tem um Instagram, você tem alguma coisa de música? Tem. Qual que é? Fala pra gente aí. O meu Instagram jurídico é Alessandro Ragazzi Advogado. Esse é o jurídico. Esse é o jurídico. Alessandro Agora, Ragazzi, de música. ou a Ragazzi Advocacia. O meu Instagram de música é Ale Ragazzi Cantor. Ale Ragazzi. O meu Ragazzi, para quem não sabe, é com 2 Zs. 2 letras, que é o ragazzi italiano. Ale Ragazzi Cantor. Lá tem um monte de palhaçada que a gente faz, gente que a gente conheceu, o samba quando eu vou cantar com alguém, pedaço de show, duetos. É bem legal. É bem legal. Eu, como vocês sabem, eu não tenho nenhum problema quando eu gosto de uma pessoa, de externar que eu gosto dessa pessoa. Não preciso falar o quanto eu gosto desse cara aqui. E tem uma cena dele que é muito bacana, que é ele cantando com o filho dele. Você tá nesse... onde é que a gente acha isso? Isso é bacana. Tem algumas cenas no minhas YouTube? com meu filho. Não, tá no Instagram também. Né? E aí teve uma coincidência muito grande. Eu estava perdendo meu pai passou por um câncer muito violento, e eu estava perdendo meu pai e ouvi uma música do James Blunt chamada Monsters, que é uma conversa de filho para pai, como se estivesse no leito de morte e tal. E eu resolvi fazer essa gravação com meu filho. E essa gravação culminou que a parte de áudio eu fiz uma semana antes do meu pai morrer, e a parte de vídeo eu fiz uma semana depois do meu pai morrer. Então quem assiste o vídeo, eu acho que deve sentir. Isso está no YouTube, está no Instagram. É um vídeo emocional total. Carregado. A música ficou linda, a música ficou maravilhosa. Meu filho cantando comigo. Ver. Meu filho canta muito bem, o Luca canta muito melhor do que eu. Concordo. É um vídeo. É verdade. Isso me deixa muito feliz. É um vídeo carregado de emoção, chama Monsters. Está lá no YouTube. Recomendo que você assista. Eu sempre tenho muita saudade do meu pai. Quando você pega umas coisas como essa aqui, me emociona bastante. Eu lembro, me emocionou na época. E recomendo, vocês vão ter uma grata surpresa, vai ser bem legal. A gente está terminando, tem 2 perguntas que eu queria te fazer. O Paulo Ventura, conhece? Conheço. Bacana. Meu chefe. Paulão, quando eu tive com ele lá no podcast lá do Center Norte, eu fui convidado por ele, a gente foi fazer uma entrevista com o agora secretário Goulart, naquela época, então, apenas vereador Rodrigo Goulart. E o Paulo, depois ele acabou fazendo uma pergunta que eu gostei tanto, que como bom flamenguista ou corintiano, eu vou roubar essa pergunta. E ia conversando com a Sula concordou, eu falei, então tá, então vai ser parte do nosso programa. Toda vez do nosso podcast a gente vai fazer sempre essa pergunta, porque eu achei uma maravilhosa pergunta. É assim, tem uma máquina do tempo. E você entrou nessa máquina do tempo e você pode falar uma coisa, pode dar um conselho para o Alê começando. O Alê talvez na faculdade, o Alê que está começando. O que você falaria para o Alezinho? Ou seja, que mensagem que você passaria para esse cara? Se você tivesse feito essa pergunta para mim há 8 meses atrás, eu não saberia te responder ou te falaria alguma besteira. Primeira coisa que viesse na minha cabeça. Hoje, eu tenho uma certeza tão grande do que eu vou dizer. Eu passei por um problema de saúde muito sério o ano passado, que hoje eu percebo que vinha de muitos anos, que é um problema ligado à ansiedade, ao pânico, né? Eu tive aí a síndrome do pânico e a depressão.
E hoje eu estou medicado e estou numa fase tão gostosa da minha vida e percebendo fatos que acontecem hoje e eu me comporto de uma determinada forma e esses mesmos fatos aconteciam há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás e eu me comportava de uma forma completamente diferente. E o Alezinho, de 16, 18 anos, se comportava da mesma forma, que é a ansiedade e a vontade excessiva, ultrapassando certos limites. Isso é muito bom. Eu já fui elogiado por juízes quanto ao meu aguerrimento. Parabéns, doutor. Mas hoje eu percebo que era over. As coisas acontecem não só pela sua vontade. As coisas acontecem de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade do seu interlocutor e principalmente de acordo com uma vontade maior. Eu falo muito disso, eu tenho uma fé muito grande. Essa vontade maior, ela está acima da nossa percepção. As coisas vão acontecer. Existe uma música que eu canto sempre que diz: calma, calma, não se desespere, tenha calma. Alezinho, tenha calma, espere, dê o seu máximo, mas não ultrapasse o seu limite. Vai fazer mal para você, vai fazer mal para a relação que você tem com as outras pessoas. Elas vão ter uma percepção que não é sua, porque você está fazendo o seu melhor para elas. Você está ultrapassando os limites, você está sendo invasivo, você está sendo grosseiro, você está sendo violento. Calma, não se desespere, tenha calma. Tudo acontece no seu tempo, no tempo do seu interlocutor e no tempo de Deus. Excelente conselho. A minha palavra é calma, se fosse feito para mim. Há pouco a gente teve paciência, que as coisas chegam no momento correto. É muito louco, né? Eu acho que a Mari falou paciência? Paciência, que tudo vai chegar no momento correto. Eu acho que, voltando ao que eu tenho aprendido muito, a maturidade traz pra gente, né, muitas coisas. Se a gente tivesse a maturidade de hoje, há 10 anos atrás, nossa, ninguém pegava a vida tá tão boa. Porque dinheiro, eu tô falando dinheiro, sucesso, qualquer coisa, é parte, é uma partezinha. A gente tem que viver bem, gente. É uma partezinha. No final das contas, quando você começa a segmentar, eu e minha PNL, quando você começa a segmentar para cima, alguns vão falar em dinheiro, outros vão falar em sucesso, outros vão falar nisso, naquilo, mas todos vão chegar em algo parecido com paz, com plenitude, com sabedoria. Alguns falam com azul, chamam de cor, qualquer coisa do tipo. No final das contas, é aquilo que te aproxima de algo que te faz elevar do que você é hoje para algo maior. Cada um tem seu caminho. É isso. E para finalizar, né, Paulo? Acho que a gente precisa finalizar. Conta um pouquinho pra gente o que seria Ragazzi por Ragazzi. Ragazzi escritório ou Ragazzi Não, eu? você Ragazzi. É aquela história do que eu sou, como as pessoas me veem, como as pessoas estão me vendo, então, dos 3 ids, né? Como você se vê? É um Ragazzi pelo Ragazzi. É a primeira vez que eu falo em público sobre o novo Ragazzi. Hoje eu sou um novo Ragazzi, de 1 ano para cá. Maravilhoso. Eu sou uma nova pessoa. O Ragazzi de 2011, da Abrace, muitas qualidades, eu tenho certeza disso. Mas hoje eu estou muito mais maduro. Esse último ano foi de um amadurecimento incrível, de deixar let it be, né? Deixa as coisas acontecerem, né? E o Ragazzi é um cara esforçado. O Ragazzi é um cara fiel aos seus princípios. O Ragazzi é um cara leal. Eu sou muito leal. Eu estou com você, eu estou com você. Eu não estou contra você, nem pela frente, nem pelas costas. E o Ragazzi é um cara que, nesse momento, está lutando para poder passar um pouco mais de tempo em família, passar um pouco mais de tempo com as pessoas que eu gosto. Eu estou valorizando muito mais momentos como esse aqui, ó. Esse é um momento importante. Eu estou com 2, a Mari está aqui, sempre lembrando que a Mari está aqui. Eu tô valorizando muito mais as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo. Tem sido os momentos mais importantes da minha vida. Então, calma e aproveite os momentos com quem você ama. Isso. Eu estou nessa mesma pegada. Você sabe, também. Eu tenho uma hashtag, você sabe que eu gosto de ficar tirando foto nos eventos, enfim. Eu tenho uma hashtag que eu gosto bastante. O melhor do setor são os amigos que a gente faz nessa jornada. Você fala sempre isso. Nessa jornada. Eu tenho um prazer tão gigantesco nisso, de encontrar os nossos amigos dentro do setor, pessoas que a gente gosta, etc. Tal. É uma coisa muito gostosa isso que você falou até agora. Toda essa troca, né, o carinho que a gente vai tendo, isso também vai dando força para a gente. Vai, com certeza. Né? Olha, como tudo que é bom,
dura pouco. Foi muito rápido. Cara, você vai ter que voltar um monte de vezes. Os caras roubaram aqui, no tempo. Eu acho, deu uma aceleradinha, né? Alguma coisa para fechar, Sula? Não, só queria agradecer mais uma vez, né? Acho que essas trocas que a gente acabou de falar são extremamente importantes. Dão gás ainda aqui no começo do ano, né, gente? A gente está só começando. Tenho certeza que vai ser um ano extraordinário. Muito obrigada. Quero te agradecer também, não só por você estar aqui com a gente hoje, mas também pelo todo o trabalho, agora já na qualidade como diretor jurídico, diretor executivo da Não rouba Abrace. meu lugar não, é que vai pegar o ciúme, hein? Você falou, hein? Por tudo que você fez durante esses 13 anos de associação. A associação ela existe pela força de vários profissionais que ali estiveram. Seguramente você e o Carlinhos foram pessoas chaves na criação desse processo, desse projeto em todo. A Abrace começa com, salvo engano, 60 e poucos associados naquele momento. Cai para 30. Cai para 30. Hoje nós somos um pouco mais de 100. Não é fácil entrar na Abrace. A gente fala não aí para algumas empresas. Hoje a gente está muito mais preocupado na qualidade do que quantidade. Já há alguns anos que a gente bate bastante nisso. E o trabalho que você vem fazendo isso à frente da Abrace seguramente é um dos, se não o maior, um dos grandes handicaps positivos que a gente consegue crescer. Abrace para todos os lados. Quero te agradecer e agradecer pela tua amizade, todo o carinho. Você sabe o quanto eu sou fã de você. Pessoal, acabou. Hoje acabou. Toda terça-feira que vem tem mais. Acompanhe a gente pelo Spotify, acompanhe a gente pelo YouTube. Vamos estar aqui, vamos estar eu, a Sula, vamos estar recebendo vários profissionais do mercado. E numa pegada como essa aqui, uma coisa informal, é um bate-papo de botequim. É que a gente grava de manhã, senão a gente ia botar cerveja aqui, cara. Ia botar cerveja aqui. Aqui é água. Tá? Eu queria que fosse outra coisa, é água. Estou pensando em Ainda não dá. mudar o horário. Ó, um beijo para vocês. Obrigada. Super obrigado. Tchau para Viva. vocês. Tchau.